Meus irmãos, quero cumprimentar todos, irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, com muita alegria que nos encontramos nesta noite, aqui na casa do nosso irmão, para falarmos das maravilhas de Deus, para falar do grande amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Algo inexplicável, alguém doar sua vida por uma pessoa ruim. Por uma pessoa boa, a Bíblia diz que há alguém que ouse entregar sua vida por um bom, mas pelo ruim, por aquela pessoa que faz tudo que é ruim, dificilmente alguém fará algo assim. Mas Deus fez isso. Nós, a humanidade, somos ruins, mas Deus nos amou de uma maneira inexplicável. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 35, a Bíblia nos narra uma história. Glória a Jesus. E convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungiu com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, e esta, porém, rega os meus pés com as lágrimas e os enxuga com seus cabelos. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, a epígrafe desse texto, a Bíblia chama de a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que fazer para receber o perdão dos pecados? É uma pergunta que a gente faz. O que fazemos para receber de Deus o perdão dos nossos pecados? Então, nesse diálogo aqui, nessa situação, nessa história, nesse texto aqui narrado pela Bíblia Sagrada, nós vemos aqui 3 personagens. Nós vemos Jesus, nós vemos o fariseu Simão, e também nós vemos a mulher pecadora. Louvado seja Deus. E esta mulher, sabendo que era pecadora, e sabendo também que Jesus Cristo ia se encontrar naquele lugar, na casa do fariseu. O fariseu era o chefe da lei, eram os homens da lei, eram os homens que conheciam a lei, os que interpretavam a lei, eram aqueles que estavam diante da religião, eram os religiosos da época. Então, ele convidou Jesus para ir jantar na sua casa. E Jesus foi.
jantar na casa daquele fariseu. Os fariseus, eles não se davam com Jesus, eles não gostavam de Jesus, porque Jesus sempre era contrário à posição dos fariseus, porque eles eram mais religiosos do que acreditava de fato nas grandezas de Deus. Ele fazia da religião o seu amuleto. Então eles discordavam de tudo. Então Jesus, chegando na casa daquele fariseu, e aquela mulher também, e Jesus ali estava à mesa, e aquela mulher chegou por trás e começou a chorar, e começou a humilhar-se, e começou a derramar lágrimas aos pés de Jesus. Naquela época era costume dos convidados, quando ele convidava alguém para sua casa, quando chegava em casa, ou ele mesmo, ou alguém da sua família, ou algum servo, eles direcionavam para lavar os pés daquele convidado. Louvado seja Deus. Então, isso era sinal de honra, era sinal de respeito. Então, a pessoa, naquela época, as pessoas andavam só a pés, na maioria a pés, os pobres, porque cavalo era coisa de rico, animal era coisa de rico. Então, na maioria das vezes, as pessoas andavam a pés. E Jesus Cristo também andava. Jesus era pobre, e Jesus Cristo chegou na casa de Simão com os pés sujos, devido à caminhada. Em vez de aquele que convidou Simão chamar alguém para lavar os pés de Jesus, porque isso era costume da época fazer isso, ele começou a pensar no seu coração. Ele pensou, se esse aí fora profeta, porque eles diziam que Jesus Cristo era profeta, se esse aí era profeta, ele saberia que mulher é essa. Essa é uma mulher pecadora, e essa mulher está tocando nele, está lavando seus pés com lágrima. Mas Jesus virou para ele, e ele, sem falar uma palavra, isso só ele pensando consigo mesmo. Mas para você ver como é que é Jesus Cristo, ele sabe de tudo aquilo que imaginamos, de tudo aquilo que pensamos. Não basta falarmos, basta pensarmos. Jesus Cristo já sabe tudo que acontece dentro da gente. É por isso que precisamos da ajuda de Jesus para abandonar o pecado, para dizer não ao pecado. É preciso que sejamos simples, é preciso que sejamos humildes e abandonemos ao pecado, para que possamos ter o direito de entrar no céu. Então Jesus, virando para ele, porque sabia o que estava pensando no seu coração, o fariseu disse: Simão, vou te contar uma história, e eu quero que você me responda algo dessa história que eu vou te falar. Tinha um certo senhor que tinha duas pessoas que devia a ele. Um devia 500 denários e outro 50. Quero te perguntar, quem mais perdoou hoje esse senhor? O que devia 500 ou o que devia 50? E ele disse: eu suponho que o que devia 500. Jesus disse: julgaste bem. Esse que devia 500, mais ele amou, porque era mais dívida. Eu quero te dizer, voltando para esta mulher, desde que eu cheguei aqui na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Ou seja, eu estou com os pés sujos. Aliás, não estou com os pés sujos, porque esta mulher pecadora está lavando os meus pés com as lágrimas e enxugando com seus próprios cabelos. Mas tu não fez isso, supondo tu que era um justo. Então eu quero te dizer que quem mais ele amou, mais perdoou. Ou seja, essa mulher, ele disse: mulher, os teus pecados foram perdoados, porque
que esta mulher foi humilde, esta mulher foi simples, e esta mulher sentiu-se a necessidade de estar aos pés, se humilhar aos pés do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, Jesus Cristo, Ele está nesta noite aqui, Jesus Cristo está aqui, e Ele te amou, é por isso que Ele está aqui, Ele te amou, Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Então é isso, o desejo de Deus, é que toda a humanidade não morra, mas ganhe-se a vida eterna. Deus, Ele quer dar algo ao homem, é algo que não perece, é algo que não acaba, é algo que permanece para todo sempre. Então é a vida eterna. Jesus Cristo veio para fazer isso na minha e na sua vida. Então nesta noite, que Deus toque em seu coração, e você venha tocar em Jesus, como fez esta mulher que era pecadora, sabia disso ela, então ela veio se humilhar, chorar, pedir a misericórdia de Deus, e chorar aos pés dele, e enxugar os seus pés com os seus cabelos, e Jesus Cristo perdoou, e ela saiu dando glória a Jesus, porque os seus pecados foram perdoados. Então reflita nesta noite, porque Jesus Cristo, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, no nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Convido aqui a irmã Raimundinha, vem cá, irmã Raimundinha, a fazer um louvor, e depois o irmão Edilson estará pregando a palavra de Deus.